Boa noite, amigos do canal Pesquisa. Estamos ao vivo aqui hoje, dia 14 de outubro, 7h33 da noite. Meu colega Jefferson Ricardo Pereira, ao vivo aqui no YouTube. A gente já vai se apresentar já, mas é importante dizer que essa live ela está ao vivo agora aqui no YouTube e também no Instagram. Eu e o Jefferson estamos fazendo uma ginástica aqui para estar ao vivo nos dois. Jefferson, você já está conectado aí ou não? Fala, galera. Boa noite, tudo bem com vocês? Cara, um prazer enorme estar com o Heitor aqui. Só que tô passando vergonha, né, com esse fundo, com essa vinheta, com tudo aqui, ou com essa parede aqui atrás no hotel aqui em Joinville. Não, Heitor, mas você está em processo de evolução, a gente fala bastante sobre isso e vamos conversar sobre isso hoje à noite também. Sem dúvida. Heitor, olha... eu vou só, peraí, vamos aqui colocar ao vivo no Instagram, porque ainda não tá. Um minuto só que tem que vir do outro lado aqui, fazer essa malabarismo aí para a gente colocar junto já, você já aceita aí, peraí. Beleza, entra aí, você já me convida já. Bom, gente, enquanto isso, enquanto o Jefferson vai arrumando aqui, eu vou explicando para vocês o que motivou a gente a fazer essa live. Na verdade, vocês vão perceber ao longo dessa conversa que eu e o Jefferson, nós já somos amigos já há muito, muito tempo. Daqui a pouco a gente vai falar exatamente há quanto tempo. E nós dois somos dentistas, nós formamos na mesma turma aqui na USP em Bauru, em 1999, né, e a gente se conhece desde 1996, quando nós começamos o nosso curso de graduação, e nossa vida, obviamente, seguiu caminhos distintos. Hoje em dia, apesar de ser dentista, eu trabalho com metodologia de pesquisa e estatística, e o Jefferson, ele é um reconhecido protesista, né, professor de prótese, né, e a gente vai hoje à noite aqui falar sobre ciência. Ótimo, tô vendo. Deixa eu entrar aqui no Instagram, porque daí eu já te chamo aqui já também. Tá. Pedir para participar. Pronto, já enviei a solicitação e aí você me liberando aí, eu já entro. Tá? Pronto, ótimo, já está liberado, já estamos entrando aqui. Beleza, pessoal, estamos ao vivo aqui no YouTube e também no Instagram. Agora você pode acompanhar. Agora sim, deixa eu arrumar aqui a câmera aqui do Instagram para ficar certinho. Pronto, estamos ao vivo nos dois. Nos dois, top de linha, cara. Boa noite, pessoal. Vocês que acompanham a gente aí, ao vivo nos dois. Ô, Jefferson, vamos fazer o seguinte. Para a gente começar a nossa conversa, você tem aí alguns milhares de seguidores aí no teu canal no Instagram. E eu alguns milhares de seguidores no Instagram, mas principalmente no YouTube. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você se apresentasse para aqueles que seguem o canal Pesquise e não sabem quem é o Jefferson Ricardo Pereira. Quem é você, Jefferson? Conta para a gente. Pessoal, eu estudei em Bauru com o Heitor na faculdade. Foi um prazer enorme para nós dois sermos colegas até hoje. Foi um prazer maior para você, mas... com certeza, cara, com certeza. E tivemos a oportunidade também de conviver muito tempo, porque nós moramos durante muito tempo na faculdade, 6 anos juntos lá. Eu, o Heitor, o Paulo, o Alessandro, foi uma baita numa experiência legal. Amigos do coração, irmãos do coração. E seguimos a mesma linha, né? Ser pesquisadores, ser professores. Hoje eu acabei fazendo a graduação lá em Bauru, depois fiz mestrado, fiz doutorado lá em reabilitação oral, segui adiante, fiz pós-doutorado na Inglaterra, em Londres, foi um baita de uma experiência também. Dei aula em Passo Fundo 1 ano, dou aula em Tubarão ainda na graduação, no mestrado, doutorado. Tem alguns cursos aí pelo Brasil, né? Hoje eu poucos, tô com curso, né? Poucos. Hoje estou com curso em Tubarão, em Floripa, em Balneário, em Joinville, em São José do Rio Preto, em Campo Grande, João Pessoa, Maringá. Esses que eu vou hoje. Só isso, Heitor. Pouca coisa. E tocar plataforma também online ali no Dental Guru, uma baita plataforma com mais de 150 aulas, onde eu dou mentoria diária ali para o grupo que está assinando. Tem mais de 150 aulas, a gente faz aulas ao vivo. Tenho 2 livros publicados, estou fazendo o 3º. Hoje, como pesquisador, tenho uns 140 artigos aí nacionais e internacionais publicados. E estamos nessa linha, né, Heitor? Nos dedicando para aprender, para poder ensinar e passar conhecimento adiante, que eu acho que é o que importa. É a gente aprender muito para poder auxiliar aqueles que não têm tempo de fazer o que a gente faz, que é ler muito artigo, pesquisar muito
ir atrás do que realmente importa. Fazer uma odontologia com ciência, uma odontologia segura, onde a gente tenha prognóstico bom em longo prazo. É isso que acho que a gente busca, né? Isso é o mais importante. Ô Jefferson, eu agora, se você me permite, eu vou fazer a minha apresentação para aqueles que te seguem no Instagram e não conhecem o canal Pesquise. São nichos diferentes, mas eu acho que eu preciso me apresentar. Enquanto isso, eu vou te pedir um favor. Você está super centralizado na tela do YouTube, ok, mas no Instagram você está aparecendo da sobrancelha para baixo. Então, talvez você precise levantar seu celular um pouquinho só para enquadrar melhor para você aí. Vai me falar. Pronto, tá ótimo, já melhorou. Melhorou? Perfeito. Então, beleza. Muito obrigado. Bom, então para aqueles que já conhecem há bastante tempo o Jefferson, principalmente do Instagram, que é a rede social forte dele, e seguem o Jefferson, os ex-alunos, aqueles que leram os livros do Jefferson, né? Enfim, aqueles que acompanham o trabalho do Jefferson pelas redes sociais. Eu sou Heitor Marcos Honório, como o Jefferson bem disse, a gente começou a se conhecer em 1996, no dia do trote, que a gente estava fazendo a matrícula aqui na USP em Bauru. E assim como ele, obviamente, eu sempre sonhei em ser dentista e assim fui durante muitos anos. Me formei dentista, fiz o meu mestrado, doutorado em odontopediatria aqui na USP de Bauru, na mesma época que o Jefferson. Me tornei docente da disciplina de odontopediatria, que é a minha área de escolha, de opção, na Universidade Federal de Alfenas durante 4 anos, e de lá, depois de 4 anos, eu acabei me aventurando, eu acho que é bem essa a palavra certa, num mundo completamente novo, e de 2010 para cá eu sou professor de uma disciplina chamada Metodologia de Pesquisa Estatística, o que é um negócio meio maluco, né? Porque para quem era dentista, fazia tratamento de canal de dente de criança, arrancava dente de criança, adorava o que eu fazia. Comecei numa área completamente diferente e tenho que confessar que naquele momento nem eu sabia se aquilo seria para sempre ou se eu ia gostar dessa experiência, mas a vida ela prega umas peças, né? E hoje eu me vejo absolutamente realizado fazendo o que eu faço, né? Divulgando informações de metodologia de pesquisa, de estatística no YouTube, nas redes sociais. E isso tem me trazido uma satisfação profissional e pessoal muito grande, tão grande quanto a que eu sempre tive enquanto docente da disciplina de odontopediatria. Então, é isso que eu faço hoje em dia. E tenho trabalhado utilizando as ferramentas das redes sociais com esse intuito. E aí agora eu falo com aquele que no peito bate um coração e não uma pedra, porque eu não tenho na minha base de formação, assim como o Jefferson, a estatística, a matemática. E quando eu comecei a trabalhar com isso, e até hoje posso dizer, eu encontrei muito mais dificuldades do que facilidades. Mas eu tenho utilizado as redes sociais, especialmente o YouTube, no meu caso, para divulgar conteúdos teóricos, para auxiliar pesquisadores na parte metodológica do trabalho, dos seus trabalhos, e depois a análise e interpretação dos seus dados. Por isso que talvez essa nossa conversa seja tão importante, porque hoje a gente vai tentar fazer esse link, esse elo de ligação da prática profissional da área da saúde, seja você dentista ou de qualquer outra área da saúde, e a ciência, né? Mas aí quando a gente fala em ciência, ciência de verdade, né? Eu costumo dizer, Jefferson, na verdade eu vou parafrasear uma colega minha, professora de odontopediatria do Rio de Janeiro, a professora Ana Paula Pires dos Santos, e acho que por meio dessa frase dela, que ela usa sempre nas aulas, a gente pode começar a nossa conversa, né? Ela diz sempre que referência não é evidência. Exatamente. E talvez essa confusão de que qualquer referência pode ser considerada uma evidência científica é que tenha trazido tantos desenganos na prática profissional em todas as áreas da saúde. Como é que você enxerga isso dentro da sua área? Você como cirurgião dentista, como docente de uma disciplina prática dentro da área de reabilitação, de prótese, trabalha com estética, com resinas compostas, com restaurações estéticas. Como é que você enxerga tudo que é falado? E hoje em dia as informações elas chegam nos vários meios, né? Elas chegam por meio de grupos no WhatsApp, elas chegam por meio do Instagram, Facebook, YouTube, e nem sempre essas informações possuem a melhor qualidade possível, o melhor nível de evidência científica possível. Como é que você enxerga essas informações? As que chegam corretas e as que chegam desenganadas na prática, no seu dia a dia profissional, enquanto clínico de consultório, porque você tem consultório. Sim. E aí como isso
entre aspas, contamina a visão dos pacientes e como isso influencia a visão dos seus alunos e a prática profissional da odontologia. Como é que você enxerga tudo isso? Eu acho que o foco da nossa conversa é exatamente essa hoje, né? A gente combinou e eu acho que estou sentindo cada vez mais falta, Heitor, de entrar muito bem nessa linha. Porque nós estamos numa era perigosa, cara. Perigosa por quê? Porque é muita informação que é jogada de qualquer jeito. Então, nós temos informações boas, informações pautadas em ciência, em segurança, e informações pautadas em nada, ou em experiências pessoais. Que eu não digo que as experiências pessoais às vezes são erradas, tá, Heitor? Não é isso. Às vezes, com um profissional capacitado, um profissional que trabalha bem, um profissional bem treinado, que entende do assunto, mesmo procedimentos técnicos que não estão pautados na ciência, ele consiga desenvolver de ótima qualidade, mas talvez não seja um processo fácil de ser transmitido para outras pessoas. Esse é o problema. E aí, se ele não é fácil de ser transmitido para outras pessoas, essas outras pessoas que captam aquilo como sucesso e não têm um padrão de desenvolvimento técnico, pode fazer com que aquilo comece a gerar problemas. Tá? Problemas de sucesso em longo prazo, em médio prazo, em curto prazo, e quem vai ser o maior prejudicado não vai ser o profissional, vai ser o paciente que está recebendo o produto final, que é o que ele precisa para a saúde dele. Né? E isso faz com que a ciência seja importante. Né? Na odontologia, principalmente, existe tempo, nós não temos nada urgente. Eu preciso entrar agora porque senão vai dar problema básico, como a vacina para o Covid agora. É um negócio que não teve defesa científica porque é um negócio de urgência, cara. Precisava daquilo, né? Então você precisa, mesmo sem evidência científica, fazer um produto rápido que resolva o problema rápido para não criar problemas maiores. Agora, na odontologia, nós não precisamos disso. Nós podemos, com o tempo, desenvolver produtos, desenvolver técnicas que, baseado em ciência, baseado em segurança, sejam distribuídas para os nossos profissionais e esses profissionais possam usar com segurança para os nossos pacientes. E a mídia social hoje torna isso insignificante, sabe? Porque a Janaína me mandou um dia, minha mulher, a Janaína mandou uma brincadeira no Instagram, né? Tinha um ônibus sendo atropelado por um trem, né? Aí o ônibus estava escrito assim, particularmente eu acho. E o trem, evidência científica. Eu até mandei para você tudo lá, né? Sim, cara, aquilo lá é espetacular. Porque eu particularmente eu acho, talvez sirva, mas só para mim. Não é uma coisa que dá para passar para todo mundo. E às vezes nem para mim é o correto, né? Eu acho que está dando certo e não está. Então, esse é o cuidado que a gente tem hoje, que tem nas mídias sociais. É a maneira que a gente recebe a informação, observar se essas informações são realmente verídicas, são reproduzíveis, com segurança para os nossos pacientes, e a única segurança que eu creio que a gente tem é evidência científica, e aí o que você falou, não é ter uma evidência científica referenciada, porque a referência, como você acabou de falar, isso não é segurança para nada, porque eu posso publicar um artigo meu, da minha técnica, na revista de Tiririca da Serra, e falar que aquilo é evidência científica. Só que isso não é, e você bem sabe disso. Consegue explicar para os nossos ouvintes agora o que é uma evidência científica de qualidade. Então, um ponto só. Gente, quem quiser me seguir no YouTube, eu estou agora com uma empresa de marketing me ajudando aqui a melhorar, tudo por influência do Heitor, porque ele falou, seus vídeos são uma porcaria, seu jeito de trabalhar é ruim. Eles têm que melhorar, mas porcaria não são. Não, meus vídeos não, mas minha imagem, extra é. Aí eu fui atrás realmente para melhorar e eles sugeriram eu trocar o nome do canal, Heitor. Eles sugeriram porque a minha imagem é mais forte hoje do que qualquer canal que eu crie. Sim. Então eles falaram para eu chamar do meu nome também. Então eles colocaram DR Jefferson Ricardo Pereira e pediram para eu tirar o canal Reabilite. Sim, ótimo. Aliás, os links do Jefferson estão todos aqui na descrição desse vídeo, tá? Não só o link para o Instagram dele, deixo o convite aos seguidores do canal Pesquise que corram lá e façam a inscrição, você que está ao vivo aí no Instagram, e aqueles que seguem o canal Pesquise no YouTube, corram lá e façam a inscrição lá, porque é um conteúdo
conceitualmente fantástico que ele divulga periodicamente lá. Então, corra lá e faça a sua inscrição também no YouTube. Os links, como eu disse, estão aqui no rodapé. E, claro, estão aqui no rodapé... Tá, oi? O mesmo vale para você. Lá no Instagram Sim. tá seus links para os meus seguidores seguirem você, porque, cara, eu não canso de dizer, você é o cara, assim, ó, melhor didática que eu conheço, melhor criatividade que eu conheço dentro da odontologia, cara. Você é espetacular. Não. Você sabe que aqui na USP em Bauru nós tivemos fantásticos mestres, né? Fantásticos didatas, fantásticos oradores, e eles que, na verdade, são referência. Eu sou um aprendiz esforçado. Isso é modesto também. Isso, um aprendiz esforçado. Enfim, Jefferson. Mas, de novo, eu vou depois reforçar esse convite. Acho que é importante que vocês depois sigam. E a ideia também dessas colaborações, dessas lives, é que a gente tenha a oportunidade de oferecer para vocês canais de qualidade, quem fala de ciência ou de pesquisa com qualidade. Bom, Jefferson, mas você sabe que diante do que você estava falando, tem uma situação, e de novo agora que eu tenho trabalhado muito mais com método de pesquisa do que com a prática clínica propriamente dita, eu tenho um exemplo para ilustrar o que você acabou de dizer. No passado, e nós vivemos essa época, enquanto nós éramos alunos de graduação, quando a gente fez iniciação científica juntos, né, nós tivemos a oportunidade de ir para o primeiro congresso de pesquisa juntos, né, no Brasil, no exterior. Então, a gente cresceu dentro da odontologia e dentro da ciência juntos. Né? Isso não vai mudar nunca. Né? E aí, naquela época, eu estou falando de 96, 97, 99, até no começo da época em que nós fizemos o mestrado, existia um tipo de publicação científica que era muito comum, que eram as revisões de literatura. Então, o que eram as revisões de literatura? Por exemplo, você, na época, se você, Jefferson, em 1999, fosse a maior referência em estética na época, um editor de revista iria te convidar para você escrever um artigo para você falar o que você acredita ser o ideal com relação a restaurações estéticas. Aí o que você ia fazer? Você ia escrever uma revisão de literatura, ia pegar vários artigos na literatura e ia colocar ali no papel a sua filosofia. Só que essa sua filosofia, para ela ser colocada no papel, ela seria fundamentada com artigos que você escolheu para fundamentar o seu conceito. E qualquer outra visão contrária, você simplesmente iria ou ignorar e não colocar no seu artigo, ou iria criticar, para mostrar que o seu ponto de vista é certo. Ou seja, nas antigas revisões de literatura, os pesquisadores, com base na sua experiência pessoal, na sua experiência profissional e até um pouco de empirismo, né? E também sua experiência científica, claro, a gente não pode descartar isso, não dá para dizer que todos eram artigos empíricos, eles escreviam uma revisão de literatura e defendiam com unhas e dentes a sua filosofia, independente do que a maioria da ciência dissesse. Nós presenciamos isso, Jefferson, na época que nós trabalhávamos como ajudantes na comissão organizadora da JOB, que era a Jornada Odontológica de Bauru. Vinham uns figurões aqui para Bauru das mais variadas áreas, eles batiam boca lá no teatro universitário, porque a minha filosofia está certa, a sua está errada, né? E, de novo, eles defendiam dessa maneira. Era, acho que aquele que falava mais alto, né, o que publicava mais artigos era o que mandava, né? O que tinha livros mais bonitos era o que mandava. Mas hoje em dia a coisa mudou muito, né? Essas revisões de literatura antigas, como as que eu acabei de mencionar, elas praticamente caíram em desuso, não existe mais isso. Dificilmente alguém vai ser convidado para escrever esse tipo de trabalho. E eu percebo, às vezes, alunos um pouco mais inexperientes, aluno de um curso de especialização, ou aluno de graduação que quer fazer um TCC, ele tem a expectativa de que ele vai escrever uma revisão de literatura e vai publicar. Ele até pode fazer essa revisão de literatura nesse formato tradicional e defender o TCC dele para pegar o título de especialista ou se formar. Mas publicar não vai publicar nunca. Por quê? Porque a ciência mudou muito de lá para cá. Exatamente. Né? E aí, hoje em dia, para você considerar algo como uma evidência forte, existem critérios muito rígidos para análise de qualidade dos estudos primários, né? São os estudos clínicos randomizados, estudos observacionais, ou mesmo estudo laboratorial, né? Estudo em animal. Existem métodos, métricas para isso,
guias para avaliar a qualidade desses materiais. E depois, claro, né, boa parte dessa produção primária científica acaba sendo sintetizada e sumarizada por um tipo muito importante de publicação científica, que são as revisões sistemáticas, que oferecem uma visão imparcial acerca de uma determinada dúvida de natureza clínica, o que acaba servindo como norte para o profissional da saúde para saber que caminho seguir. Claro, antes que alguém pergunte aqui no chat, seja no YouTube, seja no Instagram, então revisão sistemática é a resposta definitiva, é verdade absoluta para tudo? Não, claro que não. Porque existem, assim como qualquer outro método de pesquisa, revisões sistemáticas bem feitas e as mal feitas. E aí que entra o pulo do gato, porque o pesquisador ou o profissional da área da saúde, ele tem que ter essa formação básica, mínima, para saber diferenciar isso. Então, Jefferson, você está na academia, você é um professor universitário. Então, você é um privilegiado. Você tem acesso à informação fácil. Agora, eu fico pensando, cara, o teu aluno ou o dentista que está lá no final da linha, no interior do Mato Grosso, e aí o cara não tem acesso à informação, exceto pelas redes sociais ou dos artigos isolados que ele lê, e ele não tem capacitação para analisar criticamente a informação que ele recebe. Sim, sim. Por isso que, aí que tá, talvez, eu digo sempre para meus colegas que eu percebo que trabalham bem nesse sentido, talvez nem você mesmo, Jefferson, consiga entender a importância social que o seu trabalho tem. Porque o que a gente precisa é da multiplicação de bons formadores de opinião para a gente tentar suplantar, modéstia à parte, eu não sei nem se eu tenho o direito de querer me colocar desse lado, mas para tentar suplantar os pseudocientistas, né, que divulgam informação equivocada por aí. Então, eu acho que essa é a questão chave que a gente tem que considerar. E aí, cara, vamos lá. Você sabe que, apesar da gente ser colega e ter estudado junto, eu estou afastado da prática odontológica há muitos anos. E, portanto, quando você fala de dificuldades que você tem em função de informações desencontradas, eu vou te fazer um desafio agora, não sei nem se eu vou te deixar desconfortável com isso. Vamos lá. Você pode ilustrar o que você está dizendo? Você pode citar um exemplo? Posso. Ô, Heitor, e é interessante, você estava falando da revisão sistemática, eu vou até ilustrar a mesma situação num artigo científico de revisão sistemática numa revista de qualidade, o que está acontecendo no dia a dia, tá? Porque essa capacidade que a gente tem de interpretar resultados e avaliar a qualidade final de um artigo, seja revisão sistemática, seja mesmo de qualidade, faz a diferença final. Sabe por quê? Porque você, tá? Vou generalizando só um exemplo. Você é um pesquisador sério. Você vai fazer sua pesquisa e você não vai ser tendencioso para nenhum dos dois lados. Perfeito? Então você vai ver seus resultados, vai fazer análise estatística, vai falar, deu isso, deu isso, deu isso. Ponto final. Agora, eu sou um pesquisador, exemplo também, que eu quero que aquele resultado seja mais significante, ou mais significativo, né, que é a palavra correta. Aí eu faço minha revisão sistemática igual à sua, do mesmo assunto, e aí meu resultado deu que são iguais, tá? São iguais. Aí eu posso, na discussão, explorar assim, ó, o grupo A. Vou dar exemplo, então, real, o que está acontecendo hoje. Restauração de dente tratada endodonticamente com pino e sem pino. Tem uma revisão sistemática que vira e fala assim, ó, não existe diferença entre colocar pino ou não vou generalizar, não. Vou falar. A ideia é o seguinte. Imagina o seguinte, isso acontece no dia a dia também. Existe muita gente, isso vale para os dois lados. Hoje, tem um boom muito grande da biomimética. Biomimética é uma área da odontologia da dentística restauradora que eu estou estudando bastante, porque eu não quero falar besteira, então eu não quero julgar nada sem estudar. Que muitas coisas, realmente, eu já mudei meu processo clínico, porque melhora mesmo, e você tem embasamento científico para mudança, mas tem muitas coisas que estão julgando por não sei, eu não sei nem por quê, cara. Na verdade, você apresenta uma técnica ou apresenta uma maneira de
de desenvolver um procedimento, e eu vou dar um exemplo prático. Hoje a briga, assim, dentro de uma das linhas da biomédica, é óbvio que não é só isso, é usar pino ou não usar pino, tá? Retentores intra-auriculares ou não, tá? Muitos profissionais dizem, você pode usar em alguns casos, pode usar e não precisa usar em outros. Concordo plenamente, tá? Em casos onde você tem remanescente dentário demais, dentes posteriores, onde a carga é ao longo eixo do dente, pô, dá para você não usar um retentor intra-auricular. Mas é completamente diferente você falar isso de dentes anteriores, onde a carga é lateral, onde você tem um premolar, por exemplo, você tem maiores chances de abifração em longo prazo. A abifração é uma machadada na vestibular do dente. Pô, a chance de fratura aumenta muito. Se você fez canal, você tem remoção de estrutura dentária interna e externa, diminuindo a espessura, com forças laterais, aumentando a chance de fratura. Então, você não pode tratar a mesma situação em todos os dentes da mesma maneira. Isso é generalizar. E quando você generaliza um procedimento, você bota muita coisa em risco. Uma técnica que pode ser promissora, a partir do momento que você torna aquilo, ó, eu sou totalmente... eu quero só fazer aquilo, eu só acredito naquilo, tá? Eu vou ser o profissional que vou virar para você e falar assim, eu não vou usar mais pino em nada. Não vou usar mais em nada. Quando você passa essa informação para um profissional menos qualificado ou com menos possibilidade de informação, ele vai falar, pô, se o profissional faz isso, eu também posso. Às vezes, você tem uma técnica boa na mão, que não é tão simples assim, então não é tão fácil assim. Você generaliza, o cara olha na mídia social, fala aquilo é fácil, aquilo dá para funcionar, eu vou fazer também. Mas como ela não é tão fácil, não tão simples assim, começa a falhar. Quando começa a falhar na sua prática clínica, você fala, ó, aquilo lá que eu estou usando não funciona. Uma técnica que é promissora, você pode simplesmente acabar com ela por má informação. Então, existem coisas que eu posso, sim, falar na internet, faz assim que dá certo. Mas tem coisas, gente, que não é fácil de reproduzir. Eu vou dar outro exemplo básico. Até uns 3, 4 meses atrás, eu tinha muita resistência, por dificuldade técnica, de fazer cimentação com resinas aquecidas. Eu até tinha uma resistência de conhecimento mesmo. Em um momento, o Rogério Marcondes me chamou para fazer uma live com ele. Eu comecei a estudar também para não falar besteira. E aí, sobre essa técnica. E eu vi que realmente faz sentido. Pô, se você conhecer um pouquinho de resinas compostas, conhecer um pouquinho de como funciona uma resina flow, e dependendo onde você utilizá-la, ela também não tem um resultado tão efetivo assim, aí pelos motivos que não cabe a gente discutir agora aqui, seria legal, sim, eu começar a indicar resinas termoaquecidas para fazer cimentação. Mas se eu virar agora na internet e falar assim, gente, a única coisa que presta e funciona é resina aquecida. Se eu começar a fazer isso, vai começar a falhar onlays de muita gente, facetas de muita gente, classinho de muita gente. Por quê? Porque a técnica não é reprodutível tão fácil assim. Você tem que ter um grau de treino, uma quantidade de treino, de experiência para conseguir desenvolver aquilo de maneira efetiva. Então, apesar de a gente ter na literatura segurança em relação àquilo, a maneira que passa também é muito importante. Então, no momento que a gente está discutindo na rede social o que é certo e o que é errado, você tem, sim, aquilo que não tem defesa nenhuma na literatura, que é achismo. Não estou falando que o achismo é errado sempre. Você pode, de novo, ter um cara bom que faz aquele achismo de maneira correta e dá certo. Só que não é reprodutivo. Porque se tentar reproduzir um achismo, pode dar errado para muita gente. Né? Você pode ter a coisa defendida muito bem na literatura, com segurança, que aí sim você pode reproduzir. Você pode, faça assim que dá certo. E você tem coisas que é defendida na literatura, que sabe que dá certo, e também não dá para passar na internet como se fosse a coisa mais fácil que existe. Então, olha, nós temos as 3 linhas. O errado, o certo que é reproduzível e o certo que não dá para passar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as informações que a gente pega na internet, porque isso vai fazer diferença nos sucessos clínicos nossos hoje. Tá? E esses são exemplos. Não dá para a gente ser extremista. Por exemplo, não dá para ser extremista, vou usar pino sempre, ou não vou usar pino nunca. Isso é extremismo. Tudo que é extremismo faz mal. É a receita de bolo, né?
Exatamente. Não dá para ter receita de bolo e achar que ela vai funcionar sempre para tudo. Eu acho que essa é a ideia, né? Vou dar um exemplo para você que você vai fazer, mesmo dando odontologia há muito tempo, você vai entender. O cara que tem uma linha dentro da odontologia restauradora que fala, não usa pino nunca, tá? Tem uma linha, não uso nunca. Aí eu falei assim, tá bom, você vai fazer uma prótese fixa de canino a canino, onde os 2 caninos não têm remanescente dentário nenhum, aí você vai fazer com o quê? Como você vai fazer a parte coronária com 2 caninos desses? Como é que você vai dar retenção para a prótese, né? Vai Se o depender da pilar adesão, não tem estrutura nenhuma. Não tem jeito, então não dá para ser extremista, gente. A gente tem que pensar um pouco nisso e como a gente passa essa informação à frente. Né? Não, eu acho que isso é muito importante, né? E de novo, acho que não é o meu intuito aqui, acho que muito menos o seu, mas eu acho que dentro da odontologia e para quem faz prótese na rotina profissional, para quem trabalha com estética, as mentorias que você oferece, os vídeos que você oferece no Dental Guru, obviamente que são uma ótima referência. Mas o que eu percebo, cara, e aí eu tenho que fazer uma crítica ao sistema de ensino, e acho que me coloco nessa crítica também, é que talvez a gente não prepare os nossos alunos para desenvolver essa visão crítica. Porque como a odontologia é uma profissão muito tecnicista, né, a gente percebe na prática clínica, cara, você deve ver isso com seus alunos, isso acontecia comigo enquanto eu era professor de odontopediatria na Federal de Alfenas, enquanto eu era pós-graduando aqui na USP de Bauru, né? Você chega no box do aluno de graduação, ele está com ácido fosfórico e sistema adesivo para restaurar com ionômero. E você fala assim, mas o que é isso aqui na sua mesa? Ele falou assim, é o ácido, depois eu vou aplicar o sistema adesivo, depois eu vou restaurar com ionômero. Quer dizer, ele não tem a mínima noção do que ele está fazendo, quer dizer, parece um macaco treinado que ouviu falar que tem que fazer aquilo para a restauração grudar, né? E de novo, infelizmente, na prática profissional, os processos técnicos muitas vezes não são fundamentados na ciência e no raciocínio do que você está fazendo, né? E é legal porque eu ouço muito bem você falando dos seus vídeos, nas suas postagens no Instagram, nas lives que você faz, né? Quando você fala dos sistemas diferentes, das diferenças sistemas adesivos, das resinas compostas, objetivo para cada um, né? E você estimula muito esse raciocínio por parte do clínico para ele tentar entender o que ele está fazendo, né? Isso acho que é parte do que nós deveríamos fazer enquanto educadores, também com relação à formação científica desses caras. Porque, de novo, Jefferson, você citou o exemplo da revisão sistemática, que às vezes ela pode indicar uma diferença ou não entre grupos. A gente sabe que tudo em ciência, e eu trabalho com estatística, sei ainda mais, que tudo em ciência pode ser manipulável, né? Ou se não manipulável, porque essa é uma palavra muito forte, muita coisa pode ser ocultada. E aí, se você ocultar, não é um crime tão grande assim, entendeu? Aí você oculta para favorecer a informação que você quer. Exatamente. E aí, cara, dentro desse universo, por mais que possa parecer que não, eu como parecerista de periódico científico, assim como você também, a gente vê muita coisa errada feita em ciência, né? E publicada em periódicos de alto fator de impacto. E aí, quando a gente fala para os alunos que referência não é evidência, pode ficar a falsa ideia para muitos que artigo bom é artigo publicado em periódicos Qualis A1 internacional. Quando não, você pode ter maus artigos publicados neles. É claro que neles a probabilidade disso acontecer é menor. Se você for pegar um artigo nacional que não está indexado em base de dados, a probabilidade de acontecer uma iatrogenia científica é maior. Né? Você tem mais chance disso acontecer. Né? Essas revistas predatórias, você publica o que você quiser. Se você quiser publicar, ou se quiser escrever hoje um artigo mostrando restauração posterior, MOD, com argila e terra, eu escrevo aqui um artigo em 10 minutos, mando para uma revista predatória e amanhã está publicado. Né? Sim. Claro, a probabilidade é maior. Enfim, então eu acho que o mais importante é que, de novo, mais do que pensar na técnica ou entender os processos, para não trabalhar só como um tecnicista, o cara que está no fim da linha tem essa formação científica, ou o conhecimento básico científico para saber interpretar. E aí, vamos lá, para não ser tão vago, né? Tão genérico no que eu estou querendo dizer. Primeiro, quando a gente fala de evidência científica,
se você segue o Jefferson, está escutando a gente ao vivo aqui, aí fica a minha pergunta, vou jogar uma pulguinha atrás da tua orelha para você parar e pensar. Você conhece a diferença entre os níveis de evidência científica? Se você conhece, beleza, você está bem na fita. Se você pegar, parar e pensar, falar, pô, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, talvez, se você nunca ouviu falar sobre isso, talvez seja o momento de você dar um passo para trás e para depois poder dar 2 para frente. Você não está em condições, no momento, isso não é ad eterno, mas no momento, em julgar, né, as evidências com relação ao peso que elas podem ter na prática clínica. Né? Beleza, então, mas eu conheço, mas mais ou menos por cima, beleza, então você sabe, dentre as evidências que podem ser geradas acerca de uma determinada dúvida de natureza prática, a etiologia de uma doença, você sabe a diferença do que é um estudo observacional para um estudo clínico randomizado? E dos observacionais, você sabe o que é um coorte, um caso controle, um estudo transversal, a diferença dele para um longitudinal, prospectivo, retrospectivo, né? Se eu puder colocar numa balança e comparar isso tudo com uma revisão sistemática, com estudo laboratorial, quem manda em quem? Né? Então, percebe que esses são conceitos metodológicos que estão envolvidos no processo e que, se o clínico tiver essa fundamentação teórica e conceitual, isso vai ajudar muito ele na prática do dia a dia. Porque daí o cara, Jefferson, tem condições de ler um artigo científico de um periódico da revista que ele quer, por exemplo, eu sou protesista, eu quero assinar a JPD. Você assina a JPD, eu não tenho... É bom que daí eu aproveito, treino meu inglês, vou ler lá artigos em inglês, né? Mas eu tenho condições de, mesmo num periódico consagradíssimo no mundo todo, na área de prótese, eu consigo avaliar criticamente o que está lá. Sim. Né? Dificilmente o clínico vai manjar pra caramba de estatística, mas o método ele consegue julgar. Né? E aí, fazendo um paralelo à pandemia, porque a gente está vivendo um período excepcional, né, que a gente nunca imaginou que fosse viver. Só para ilustrar, perdão. Quanta iatrogenia científica a gente viu sendo divulgada por aí? E às vezes divulgada por quem? Por jornalista, que precisava divulgar ciência, entendeu? E aí divulgava algumas notícias que não tinha fundamentação científica, né? Ou base sólida do ponto de vista científico. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente colocar na cabeça das pessoas isso. Né? Como é que você pensa isso aí? Como é que você trabalha isso com seus alunos dos cursos de especialização, seus alunos de graduação? Como é que você faz? Isso é tão difícil, Heitor, porque eu não queria entrar naquele mérito da revisão sistemática, mas que eu falei para você, que eu até cortei minha fala, até gaguejei e cortei minha fala, mas pensa comigo assim, ó. Eu, como aquele raciocínio que estava montando, eu não queria julgar nenhum pesquisador, mas eu consigo fazer isso. Vamos supor que, continuar com aquela linha de raciocínio. Fiz uma revisão sistemática que não existe, é fictícia, né, que eu não sei se existe, que comparou um grupo com o PIN outro sem. Tá? Pegou todos os artigos, fez a avaliação, usou o PIN, não sei. No final, deu que não existe diferença entre eles. Aí eu parei de falar, porque eu também me enrolei um pouco e falei, vou desistir, não vou falar. Mas agora eu resolvi falar. Imagina assim, ó. Imagina assim, os dois deu iguais, tá? Se eu sou o pesquisador que trabalha com pino, eu posso voltar toda a minha discussão para assim, olha lá, usar pino não é pior do que não usar. Então, como eu sou seguro em usar pino nos últimos 100 anos, pessoal, vamos continuar usando? Para que eu vou mudar a técnica? Entendeu? Aí o cara lê e fala, vamos usar pino, cara. A revisão sistemática deu que pino funciona. Agora eu sou o cara que não usa o pino. Aí falou assim, não deu diferença. Aí falou assim, se não deu diferença, por que eu vou continuar usando pino? Vamos tirar os pinos. Vamos começar a usar. E ele foca a sua discussão no não pino. E o resultado é exatamente o mesmo. E o resultado é o mesmo. E aí, se você lê aquilo lá sem ser uma mente crítica, você vai acreditar naquilo que está escrito. Sim. E não interpretar realmente os resultados que faz o que você quer, porque é tudo igual. Entendeu? Você vai no vácuo da discussão do coleguinha. Exatamente. É bem isso mesmo. E a dificuldade dos artigos científicos é o seguinte, até para os meus alunos que você me perguntou, eu falo assim, gente, tenha mente crítica, sabe por quê? Porque eu, como pesquisador, e eu, como professor,
eu sei que eu, como professor, provo o que quiser baseado na literatura. Eu consigo buscar artigos que vai provar a minha filosofia. O foco, Heitor, você falou uns 10, 15 minutos atrás, nós todos conseguimos ser um professor de excelência para fazer o aluno, a partir do momento que você está ensinando ele, não fazer o que o Jefferson faz, não usar o material que o Jefferson usa. A gente tem que ensinar, cara, o cara a pensar, entender a técnica, entender como funcionam os materiais, para que, no momento que eu não estiver do lado, eles tomem as decisões sozinhos, com segurança. Vou dar um exemplo básico. Eu estou no curso de resina aqui agora em Joinville, dando uma imersão de resina 3 dias. Falei isso para os alunos hoje. Tá? Eu, dando aula de resinas compostas, eu falei assim, gente, você tem suas resinas compostas que vocês usam? Não vou pedir para você jogar fora nenhuma. Eu não tenho preferência de resina composta. Eu quero que vocês entendam o que é uma resina composta, do que ela é composta, como que ela evoluiu nas suas classes e para que cada classe funciona. Você tem aí uma marca genérica, uma Z250 na mão, é uma microhíbrida. Para que ela serve? Ensino para que ela serve. A classe da microhíbrida serve para isso. Perfeito? Agora, você está há 5 anos usando a Z250. Você bem sabe, Heitor, o que é difícil das resinas? É você entender as propriedades ópticas dela. Como que funciona uma dentina em cima, o esmalte em cima da dentina, o esmalte em cima do translúcido, em cima da dentina? Isso é difícil, porque cada resina tem sua nuance óptica diferente. Agora, você usa um conjunto de resinas há 5 anos, chega o vendedor e fala assim, pô, Jefferson, surgiu uma resina hiper mega power, ela faz adesão, ela faz resina, ela prepara, ela dá polimento sozinha. Compra aí, cara. Boa pra caramba. Aí você pega a bula e fala assim, pô, é microhíbrida. Para que eu vou trocar uma Z250, exemplo, tá, gente? Que eu uso há 5 anos e vou comprar a resina nova X, que é a mesma coisa, para pagar mais caro ainda. E muitas vezes, Heitor, sem evidência científica. Por quê? Isso é um defeito da odontologia, né? Nós estamos na classe 2 de segurança, né? Que todo material odontológico não é necessário ter estudo em humanos para ser colocado no mercado. Uhum. Então, qualquer material de resina, quem são os cobaias que vão testar? Somos nós mesmos. Por isso que muito material entra no mercado e cai fora em pouco ano, porque daí começa a falhar, os pacientes começam a criticar, os dentistas também, a empresa tira. Nós servimos de cobaia para avaliação clínica de muitos materiais. Então, usem e troquem seus materiais quando fizer sentido. Eu quero ensinar o aluno, quando uma Z250 sair do mercado, a ele sozinho saber escolher qual substituir ela na mesma qualidade. É isso que a gente precisa fazer. Não, e você falou uma coisa que eu menciono em aula, para os meus alunos da graduação, seja graduação ou pós, da odontologia, eu digo sempre o seguinte, desconfie sempre, com todo respeito, tá? Que ninguém se sinta ofendido com o que eu vou dizer, mas desconfie sempre da ciência do balconista da dental. A ciência do balconista da dental está fundamentada numa coisa muito simples. Você dá dinheiro para ele, ele recebeu o seu dinheiro, né? Se para isso ele tiver que te convencer de que aquela resina é a coisa mais perfeita do mundo, ele vai fazer, porque o que ele quer é o seu dinheiro, ele precisa vender aquilo para pagar as contas dele, né? Mas não tem fundamentação científica para isso, e é bem o que você falou. Muitas vezes um produto sem experimentação, ele é lançado e aí você tem que testar para daí sim, né, ver no dia a dia do consultório, ou então, talvez seja até melhor esse caminho, esperar as pesquisas ou os estudos clínicos trazerem resultados concretos acerca daquele material novo. Claro. Eu tenho certas críticas com relação a isso, porque eu que sou docente de uma universidade pública, você também é professor universitário, às vezes a gente despende muito tempo, cara, e dinheiro e recurso público testando material restaurador, né, material, sistema adesivo, pina intracanal, para a indústria. Então os caras lançam o produto, jogam no mercado e falam, não, daqui a pouco os pesquisadores os caras vão testar mesmo. E daqui a 2, 3 anos a gente vai saber se é cientificamente bom ou não, se tem boas propriedades, se tem boa adesão, se tem boa resistência, se tem boa estética. Isso aí o futuro vai dizer. Eu não preciso gastar
com pesquisa, com investimento em pesquisa, com o meu material, se os caras vão testar mesmo. Então é bem o que você falou, eles jogam um negócio no mercado, sem saber se vai funcionar ou não, e o tempo vai responder isso. Nesse meio tempo, nós, os profissionais, são cobaias, mas mais ainda os pacientes, mais cobaias ainda acabam dando essa resposta para a indústria e para a ciência. E não é o melhor caminho, né? Não é o melhor caminho. Não, imagina, aí a gente sempre dá o exemplo da mãe, né? Da mãe, né? Que material restaurador você colocaria na boca da tua mãe? E aí, falando, é engraçadíssimo dar aula para graduação, porque uma vez eu estava falando, dando um exemplo para uns alunos, né? Eu tenho medicamento A, um medicamento B. O medicamento A, ele é utilizado no mercado há 100 anos e ele tem um poder de cura de 70%. E eu acabei de criar um medicamento novo, novíssimo, acabei de comprar, de desenvolver o medicamento, e testei ele em 10 doentes. Dos 10, ele curou 9. E um ele não curou, ou seja, curou 90%. Qual medicamento desses você dá para a dor de cabeça da sua mãe? O antigo, que cura 70% há 100 anos, ou o novo, que curou 9 em 10 em um único teste? Aí já tive aluno que falou assim para mim, olha, professor, para minha mãe, eu acho que eu usaria o antigo que cura 70%. Mas para o paciente, eu acho que eu testaria esse novo aí, para ver o que vai dar. Para, né? A gente tem que rir para não chorar. É verdade. De tão contraditória a posição, chega até a ser engraçado. Não, aí vem a história. Trate todo mundo como você trataria a sua mãe. E se você fosse tratar a sua mãe, te garanto que você buscaria melhor evidência. Te garanto que você buscaria o material que você tem certeza que vai trazer respostas melhores a médio e longo prazo. E não ia apostar numa aventura qualquer. Então, eu acho que esse é o raciocínio que a gente tem que ter por trás, né? Tratar todo mundo como a mãe. E aí você acaba inevitavelmente puxando a ciência para o teu lado, porque é o que você quer. Né? A aposta como essa só é válida quando você não tem opção. Como foi a situação das vacinas agora. Você não tem opção. Sim. Ou você usa ou você aposta em não usar, né? Você escolhe o lado que você vai apostar. É isso que funciona, né? Eu prefiro apostar no mais seguro. Né? Mas acho que não dá, embora seja até importante a gente usar isso para ilustrar, mas a pandemia é um período total de excepcionalidade. Sem dúvida. O uso emergencial de vacina, de medicamentos, é emergencial para conter o caos. Exatamente. Mas a gente está praticando durante a pandemia uma ciência que atropelou etapas. E não estou criticando as medidas emergenciais, sim, acho que elas foram importantes. Os números estão aí mostrando que foram úteis. Mas no dia a dia normal, fora da pandemia, os ritos devem ser seguidos. E aí o buraco é mais embaixo, nada deve ser feito de maneira intempestiva, atabalhoada, até porque, graças a Deus, dentro da minha área de formação, da sua área de formação, quando a gente fala em odontologia, a gente não está mexendo com vida e morte de paciente. Sim, sim. Então, o paciente pode ter uma fratura classe 4 no incisivo central, beleza, por mais que esteticamente isso comprometa a vida social dele, se você demorar 10 dias decidindo qual material vai utilizar, claro, isso não vai acontecer, ele não vai morrer por conta disso, ele só vai ficar muito constrangido 10 dias com o central fraturado, mas não vai morrer, graças a Deus. Então, a gente vive uma posição cômoda como dentistas, né? Enfim, então eu acho que há necessidade de mais cautela. Sim. Não tem porquê. E a cautela vai tão longe, cara, que você me perguntou o que eu passo para os alunos. Essa necessidade de a gente explicar para eles, ou não é explicar, de novo, é fazer. Eu completamente, como professor, eu falho se um aluno virar e falar para mim, eu uso isso porque você usa. Eu falhei. Porque olha o perigo. Qual que é o melhor fotoparametrizador que tem no mercado, provado pela literatura? E está provado. Valo, da Ultradent. Tá? Por vários Isso eu já aprendi motivos. com você. Eu estava com a resposta na minha cabeça. Falei, ia falar Valo. Por vários motivos, está garantido que ele, por ergonomia, por colimação de feixe, por potência, por comprimento de onda, por muitas coisas. Tá? Mas não adianta eu virar. Se o aluno falar, professor, você falou que ele é o melhor, eu vou comprá-lo. Aí o cara me compra o Valo. Cara, e se eu te falar que se você usar o Valo, o fotoparametrizador Valo, de maneira errada, ele é pior que o secador de cabelo antigo?
Lembra o secador? Nós usamos, sim, né? Sim. O halógeno, né? Uhum. É muito pior, cara. Porque se você não entender o processo de polimerização de uma resina composta, de um cimento para cimentar um IMEX, de um seja o que for, você vai usá-lo de maneira errada. Usou de maneira errada, cara, você subpolimeriza todas as suas resinas. Sabe o que você faz? Um exemplo básico assim, é como se você pegasse uma carne no churrasco, aquela picanha gostosa, né? Grande assim, ó, filézão, e colocasse no fogo direto. Você queima a parte externa, o resto fica cru. Então, é isso, você endurece parcialmente. O resto, gente, fica cru. Ou seja, você acaba com todas as propriedades boas de uma resina composta. Aí, o que acontece? O cara fala assim, pô, tô fazendo resina aqui, a resina dura um ano tá pigmentando, um ano fratura. O que é melhor, porcelana ou resina? Ah, com certeza porcelana. Uma mentira, gente. A diferença da porcelana para a resina é que a resina composta é totalmente técnico-dependente. Ou você conhece o processo inteiro dela para fazer direito, ou você não vai ter sucesso que merece. Porque se fizer tudo direito, os dois duram a mesma coisa. Esse que é o fator. Então, ensine o processo, ensine a técnica, ensine como funciona, tudo baseado na literatura. Se o cara colocar aquilo em prática, ele toma as decisões por si só de maneira correta. E não reproduz o que os outros fazem. Sim. Isso que você está dizendo, cara, eu digo em aula para meus alunos, tem até vídeo no canal Pesquisa que mostra, então eu posso provar o que eu estou dizendo. Né? Na verdade, todo protocolo clínico, cara, e muitas vezes o profissional não percebe isso, e principalmente os alunos de graduação, que são mais inexperientes mesmo, isso é normal, é uma fase da vida. Eles não entendem que todo protocolo clínico tem uma base, uma sustentação científica por trás. Né? Uma base estatística por trás, metodológica por trás. As coisas não caem do céu. No passado, o empirismo podia até valer mais que a ciência. Hoje em dia não é assim. Não tem espaço para o empírico, para o dentista prático. Hoje em dia o cara tem que ter fundamentação científica. Então, às vezes, quando você fala de teoria, né, nas suas mentorias, nas suas aulas, você fala de prática clínica, é que às vezes fica chato de você ficar referenciando todos os artigos que estão sustentando aquela base conceitual, né? Para não ficar uma aula cansativa, mas tem muita ciência por trás e isso é importante. Né? Sem dúvida. E por isso que eu acho que, de novo, o teu papel ele é fundamental nesse processo. Eu faço votos que, de fato, você continue investindo no seu crescimento enquanto divulgador de informação nas redes sociais. Eu já estou levando a conversa já para esse rumo, porque a gente já está já com quase 1 hora de conversa e eu acho que a gente já pode eu vou partir para as considerações finais e mais uma vez te agradecer aí pelo bate-papo. Então, de novo, gente, você que está aqui ao vivo com a gente, ou que vai assistir esse vídeo depois, porque esse vídeo vai ficar hospedado aqui no canal Pesquisa no YouTube, também lá no canal do Jefferson no YouTube, porque depois ele vai carregar lá. Tá aqui na descrição do vídeo os links para você seguir o canal dele. Ele é um cara que eu conheço há muitos anos. A gente cresceu dentro da odontologia juntos. E ele tem trabalhado incansavelmente para divulgar a área dele de atuação, que é a estética em odontologia, que é a reabilitação oral, né, com bases científicas muito fortes. Então, se você procura, você é cirurgião dentista, claro, esse vídeo é específico, né, obviamente, idealmente mais voltado para quem é da área da odontologia, você já deve ter percebido isso. Se você está procurando alguém para te aconselhar, para te orientar, para te ajudar no dia a dia da prática profissional, se você trabalha com estética, com reabilitação, esse é um cara para se seguir, né? Não só nas redes sociais, mas também buscar informação com ele. E felizmente, cara, eu acho que esse é um legado positivíssimo e graças a Deus parece que é um caminho sem volta da pandemia. O ensino remoto ajudou muito a gente, né, Jefferson, a divulgar a informação. Então, hoje você consegue divulgar a informação de maneira síncrona ou assíncrona por meio das plataformas digitais. Então, de novo, cara, eu já disse isso para você várias vezes em conversas pessoais, mas repito, faço voto de que você continue investindo nisso, porque a odontologia e a ciência precisa de caras como você, engajados como você. Eu escrevi um artigo para a revista da PCD o ano passado, no meio da pandemia, falando da importância de divulgação científica de qualidade nas redes sociais, porque são um instrumento poderoso. A gente viveu no início da pandemia o boom das lives, né?
Todo mundo fazia live, o povo chegou até a ficar de saco cheio de live e tal. E aí agora elas estão acontecendo em doses homeopáticas, de maneira mais moderada, mais controlada, acho legal, né? Então, portanto, é importante você encontrar dentro do seu nicho, dentro da sua área de formação, alguém que você possa se espelhar e se referenciar, e essa conversa ela é fundamental para que eu deixasse essa dica para vocês, né? O Jefferson, dentro da odontologia, é um cara em que você pode seguir, pode confiar, né? Não sou candidato político, muito menos ele, mas ele tem o meu apoio, então eu acho que vale a pena seguir o Jefferson. Fica aí esse meu conselho. E aí, Jefferson, obrigado, viu? Obrigado pela parceria que a gente tem. A gente troca muitas experiências do que você faz e dá certo, do que eu tenho feito e encontro resultados positivos, e te agradeço a oportunidade de a gente poder fazer esse bate-papo. Depois a gente conversa no futuro, outras conversas, né? Não só aqui pelo YouTube, em outras redes sociais, pode ser até com mais gente, né? A gente pode fazer conversas periódicas para rediscutir o assunto. As portas estão abertas, você é de casa sempre, né? Top, cara. Gente, foi espetacular. E o Heitor, assim, em relação às minhas pesquisas, estou bem assessorado, porque o Heitor me ajuda em todas as estatísticas, né, Heitor? Então nós estamos super bem assessorados aqui, os resultados baseados em ciência séria mesmo. E, Heitor, só para finalizar nosso raciocínio todo, assim, mais um comentário só. Nem sempre, cara, a evolução é a melhor coisa para nós, sabia? Eu vou dar um exemplo só, a evolução dos adesivos. Você falou de adesivo, eu acabei lembrando. Você pega a 4ª geração, adesivo de 3 passos. 5ª geração, adesivo simplificado, 2 passos. 6ª geração, autocondicionante de 2 passos. 7ª geração, os universais autocondicionantes. Gente, se você pegar essa evolução, nos resultados baseados em ciência, continua sendo os melhores a 4ª geração e a 6ª geração dentro das suas classes. Então, a 7ª geração piorou a 6ª, e a 5ª geração piorou a 4ª. Então, nem sempre a evolução científica das indústrias melhora os resultados finais. É uma tentativa. Cuidado com isso também. Exatamente. É uma tentativa. As tentativas são louváveis, mas é prudente aguardar para, de fato, esperar os resultados, né? Exatamente. Então, Heitor, cara, foi um prazer de novo estar aqui, cara. Você é meu irmão, você sabe, para sempre, né? Claro, a recíproca é verdadeira. E foi um prazer, cara. De novo, eu não estou forçando a barra para todos os meus seguidores aí do Instagram que estão assistindo, cara. Esse cara é o cara. Segue ele, porque vocês vão aprender demais, tá? Sigam mesmo, porque o Heitor, realmente, ele tá carisma, a capacidade desse cara. Eu sempre falo para ele, eu brigo com ele, que ele tem que cair mais sério na rede social, porque ele tem muita informação para passar para frente. E ele não pode deixar a capacidade dele guardada na gaveta. Então, ele tem que correr atrás e fazer cada vez mais isso, porque a capacidade desse cara é impressionante. Que isso, cara, para com isso. Eu te agradeço. É claro, a gente já falou muito sobre isso, né? São nichos completamente diferentes. Eu já falei isso para você. Falei, Jefferson, quem segue o canal Pesquisa provavelmente está querendo aprender a fazer análise de variância. Quem segue o Jefferson quer aprender a fazer prótese. São nichos completamente diferentes, mas vocês não podem deixar de entender que há um elo comum aí, que é a ciência, que é a pesquisa. Então, claro, agradeço aí a tua indicação. Se você que segue o Jefferson nas redes sociais quer entender um pouquinho mais de método de pesquisa, falo bastante de estatística, que todo mundo odeia, mas é importante nos processos, corre lá no canal Pesquisa, vai ser uma honra poder recebê-los lá. Né? Legal, cara. Eu vou estar lá continuando a tratar sobre esses assuntos. E sempre que posso, corro lá no canal do Jefferson para aprender sobre reabilitação e sobre estética, né? Porque ele manja muito do assunto. Isso eu acho que é o mais importante. A gente vai agregando valor, né? Top, Heitor, top. Manda um beijão para Dani, para Marina aí. Mano, você também, para Jana, para tuas meninas aí. Você está em que lugar do Brasil, Jefferson? Agora eu estou em Joinville. Não, então você está perto de casa. Estou perto, 300 quilômetros. Tá top, tá top. Então, beleza, amanhã, cara. Jefferson, valeu, obrigado aí pela conversa. A gente se encontra numa próxima, se Deus quiser. E aí, esse vídeo agora, como eu disse, você também vai poder assistir no canal do Jefferson no YouTube, porque em breve ele vai carregar ele por lá, tá bom? E também valeu, no Instagram, que vai ficar lá no Instagram, tá, gente? Quem quiser ver. Tamo lá. Maravilha. Valeu, gente. Obrigado. Uma boa noite a todos. Até uma próxima, se Deus quiser. Boa noite. Tchau, tchau.